E aí, depois que você já faz isso, como encurtar ainda mais a trajetória até os primeiros 100 mil e depois, como consequência, até 1 milhão. Ele virá, questão de tempo. É melhorando a rentabilidade da sua carteira. Aqui eu vou voltar a dar exemplos numéricos, só que ao invés de considerar aqueles 10% ao ano, que como eu já disse é levemente acima da Selic média dos últimos 10 anos, eu vou considerar aqui uma rentabilidade de poupança de 0,5% ao mês mais TR. Para facilitar a conta, eu vou colocar essa rentabilidade em 7% ao ano. Poxa, Bruno, são apenas 3% de diferença. Só que 3% ao longo do tempo é muita coisa. Volta lá no Egito Antigo, quando construiu as pirâmides, 4.500 anos atrás, e pensa nessa economia crescendo 3% ao ano ao longo de todo esse tempo. Faça a conta. 1,03 elevado a 4.500 anos. Vê o número que vai sair disso. Essa economia seria do tamanho da Via Láctea, talvez do universo, sei lá. Então, dado o tempo suficiente, esse número pequeno ele se transforma em algo muito grande. E aí, novamente, simulando que você investe R$300 por mês, só que agora em vez de rendendo 10, rendendo esse 7. O que nós teríamos? A distância até os primeiros 100 mil seriam de 15 anos e 8 meses, 188 meses. Depois 89 para chegar a 200 mil, 59 para 300, 44 para 400, e assim vai até que o último período de 900 a 1 milhão demora 18 meses. Pegando apenas os primeiros 100 mil reais, foram 2 anos e 1 mês a mais para chegar aos 100 mil em comparação com uma rentabilidade de 10%. E para chegar até 1 milhão foram 44 anos e 2 meses. Ou seja, a simples falta de conhecimento fez com que o período até o primeiro milhão fosse de 10 anos a mais em comparação àquela primeira simulação feita com os mesmos 300 rendendo 10%. E aqui é um detalhe interessante, porque até agora não se tem inflação. Vamos lembrar que conforme você vai juntando dinheiro, esse dinheiro também está desvalorizando, porque afinal de contas o governo não para de criar mais moeda. Em alguns intervalos de tempo, a inflação consegue ficar maior do que os ganhos que a pessoa tem na poupança. Então seria quase como você está querendo encher um balde de água sendo que ele tem um furo embaixo. De modo que aqui no Brasil é extremamente necessário que você busque em investimentos ter uma rentabilidade de pelo menos 2 dígitos através do tempo. Poderia dizer aqui que simplificadamente quanto maior, melhor, mas vamos lembrar que você quer um retorno ajustado a um certo nível de risco. Tem gente que topa correr muito risco, tem gente que quer correr menos risco. Mas para investir não há como não correr risco. E até quando você não investe, você não está nem correndo risco, você tem a certeza de que você ficará mais pobre. E aqui novamente eu vou colocar um depoimento do Benetti, também aluno do Viver de Renda, ele fez a turma 22, mostrando que depois que ele obteve conhecimento, a carteira dele passou a ter retornos adequados, ganhando de vários benchmarks. Sendo que antes de obter o conhecimento, ele estava brincando de investir, nas palavras do próprio aluno, que chegou a perder 20% daquilo que ele tinha, ou seja, 1/5, ao fazer investimentos errados. E aí quando você une essas duas coisas, o aumento dos aportes com o aumento da rentabilidade, pode acontecer com você o que aconteceu com a Larissa, que foi aluna da turma 23 e falou que depois do curso o patrimônio dela aumentou 50%. Isso não foi só retorno de investimento, é difícil uma carteira render 50% ao ano, a não ser que esteja recheado de alguma coisa que estourou naquele ano, criptomoedas, por exemplo, que é o que está acontecendo agora, mas o normal é que parte disso sejam aportes, parte rentabilidade. E assim você vai abreviando sua trajetória até os primeiros 100 mil.